nossa aula de visualização de dados. Nosso assunto de hoje são padrões cognitivos para apresentação de dados. É a parte neurológica, né? Como é que algumas coisas funcionam na cabeça do ser humano. Então, a visualização de dados. A cada dia que passa, maior o número de dados gerados. Já estamos falando isso há 2 disciplinas, né? O principal objetivo da visualização é auxiliar a tomada de decisão a partir da compreensão de tendências, padrões relacionados a partir de um visual. Portanto, visualizar dados de maneira eficaz devem ser seguidos de princípios da percepção e compreensão humana. Então, quando eu vou criar uma visualização, eu tenho que levar em conta como essa pessoa enxerga. Por exemplo, eu coloquei aqui um gráfico interessante sobre dados gerados desde 2010 e de como eles devem crescer até 2025. Ele foi gerado em 2021. Então, quando eu bato o olho nele, já essa forma de exibir os dados, o que ele já está me dando uma ideia? Ele já está me dando uma ideia de crescente. Então, mesmo talvez se eu não lesse os dados, eu saberia que é uma crescente, está vindo da esquerda para a direita numa crescente. Então, isso já me remete a uma ideia do que está vindo no gráfico. Então, quando eu leio, ele fica relativamente mais simples. Mas, usando já para a disciplina, o que a gente tem aqui em zettabytes? A gente tem quantidades astronômicas de dados. Então, a gente deve fechar o ano com 120? Eu acredito que sim. Pela verificação que eu fiz no mês passado, há pouco tempo, até metade, começo do segundo semestre de 2023, a gente estava caminhando realmente para isso daqui. Talvez a gente passe. Então, tudo depende do que ainda vai acontecer. Provavelmente a gente passa, porque em 2022 passou um pouquinho, mas continua equilibrado. Então, como que esses dados ainda vão conseguir continuar crescendo? Essa exponencial foi calculada com um aumento de população e a venda de dispositivos móveis e ampliação de futuras ampliações de rede de telefonia. Então, principalmente com a 5G chegando por aqui para a gente, né? Então, aqui tem uma outra demanda que é interessante. O que acontece, né, com as tecnologias? Como é que tá vindo o crescimento delas? Eu tenho que as tecnologias estão maduras liberarão demanda. Do quê? Demanda de profissionais de TI. Aqui eu tenho uma ideia. Então, o que a ideia desses gráficos estão colocando para mim? Então, mais um case para a gente pensar. São gráficos interessantes? Sim, mas estão tirados de contexto. Então, a percepção humana, eu sei que isso aqui são o quê? São comparações. São comparações do que com o quê? Então, tem até um blog que vai ser uma das leituras da demanda da unidade, mas eu coloquei os gráficos para fazer uma exploração. Será que esses dados estão me informando? Eles estão completos? Eles estão numa comunicação visual interessante? Numa comunicação visual, eu diria que eles estão, mas eles informam? Então, gráfico por gráfico, muitas vezes a gente não tem a informação que a gente precisa. Então, são gráficos interessantes? Sim, mas do quê? O primeiro me informa, o segundo me informa o quê? Tecnologias maduras liderarão demanda. Do quê? Então, não tem uma informação completa aqui. Então, fatos para a gente pensar. Então, falando de percepção humana, então, a habilidade de capturar, processar, entender e informar que os nossos sentidos recebem. Então, os nossos sentidos. Sentidos, quando a gente está falando de sentido, é realmente aquilo que a gente aprende lá no prezinho. Visão, olfato, audição, paladar e tato. Nós somos movidos aos nossos sentidos. Eu preciso pensar nisso quando eu estou fazendo visualização de dados? Sim. Por quê? Porque dessa forma é que o ser humano processa. A gente tem todos os nossos receptores sensoriais que estão constantemente ligados, coletando informação do ambiente, para interpretar as informações e fazer com que a gente interaja com o mundo. Isso é necessário? Sim, a gente faz isso sem pensar. O ser humano, ele mede e cataloga tudo o que ele vê. Por quê? Porque foi isso que levou a nossa espécie a evoluir. Então,
nós estamos constantemente interpretando o ambiente, trabalhando, vendo, medindo e trabalhando com isso. Então, quando a gente fala que também vamos trabalhar com visualização de dados, eu tenho que levar isso em conta. Como que a pessoa vai processar essa informação? Como que ela vai ver? Como que eu faço para chamar a atenção dela? Ok. Então, a percepção visual dos dados, ela é estática. Então, a gente não tem um controle geral dela. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com ilusões, tem aqui uma ilusão. Quantas tábuas tem aqui? Elas são 3 ou elas são 4? Então, tudo aqui, quando o cérebro vê uma coisa dessa, ele meio que buga. E o que queria ser passado? Ou o caso mais notável, né? Do que a gente tem aqui? Um pato ou um coelho? O que você viu primeiro? O que eu tenho aqui? Uma taça ou 2 rostos? 2 rostos se encarando. Tem um rosto ou 2 rostos? Então, o cérebro, ele parte dos estímulos que ele tem, ele enxerga. E o que a visão captura, o cérebro tenta processar. E ele é estático. Então, tudo que a gente vai fazer, que a gente vai demandar uma percepção sensorial da visão, tem que ser muito bem pensado. E a gente ainda não tem tanta produção visual com hologramas ou realidade aumentada para a gente poder explorar os outros sentidos. Mas o que a gente precisa trabalhar mais é a visão. Então, é nesse aspecto que a gente tem que pensar muito bem, que quando vai construir um elemento gráfico, um entregável de visualização de dados, que a gente tem que imaginar como que a pessoa vai estar visualizando aquilo. Tem que ser de forma simples. Então, pode-se afirmar que a visão é o sentido que apresenta maior aptidão para a captação de informações temporais e é o sentido mais explorado na visualização de dados. O sistema visual começa a operar quando o estímulo luminoso é detectado por um neurônio sensitivo e o primeiro receptor sensorial, que é a retina. Esse receptor converte a manifestação física do estímulo, transformando em sinais elétricos, que são conduzidos para a área de processamento primário do cérebro, gerando uma característica inicial das informações, como cor, textura e movimento. Então, isso daqui é instantâneo, são milissegundos entre a retina captar um sinal luminoso e o meu cérebro processar. Você está olhando isso daqui e associando as palavras com os sentidos dela. É algo extremamente rápido. Então, falando de cor, né? Tem 3 estímulos, vamos falar da cor. Então, cor é o recurso mais comum, né, usado por vários projetos de visualização. As sensações cromáticas podem ser ordenadas por referência de 3 dimensões: a tonalidade, o brilho e a saturação. E as cores podem ser misturadas subtrativamente, como quando se misturam pigmentos ou aditivantes, quando se estimula a zona da retina com 2 cores diferentes. Então, a gente tem o bom e velho sistema RGB, que é o Red, Green and Blue. Então, qual é o sistema de pigmentação que a gente usa quando a gente está trabalhando com gráficos e principalmente com computador? É esse sistema de misturas, né? O espectro do arco-íris, as rampas azul, vermelho, azul e vermelho, verde, e a escala de saturação cinza-vermelho são exemplos de escalas de cores simples. Existem técnicas que buscam o controle diferenciado da percepção dos espectadores, como as cores distintas de oposição à distância, entre elas o espaço RGB, um modelo de cores ativadas no qual as luzes vermelha, verde e azul são adicionadas de várias maneiras a produzir ampla variedade de cores. Então, são sistemas de coloração que a gente usa no computador. Conforme eu misturo as cores, eu tenho as tonalidades. Existem até aqueles códigos binários para você ver quanto que você está ligando de cada cor. É bem interessante na hora que você ver codificação, códigos binários, né? Então, esse é o sistema que os sistemas de computador vão utilizar para produzir nossas cores. O que eu preciso trabalhar com cor? Eu tenho que ter um equilíbrio perceptivo, eu tenho que conseguir distinguir as cores e eu tenho que ter flexibilidade.
O equilíbrio perceptivo é um passo unitário, podendo ser em qualquer local da escala de cores. Provoca diferenças percentuais, uniformidades da cor. Quando eu falo que ela tem que ter distinguibilidade, eu estou falando que é uma coleção discreta de cores, onde cada cor pode ser distinguida de modo igual entre as outras. Em outras palavras, uma cor é considerada mais simples ou mais complicada de se identificar. E eu tenho que ter alguma flexibilidade. As cores podem ser escolhidas em qualquer local do espaço das cores. Por exemplo, a técnica de escolher não se limita apenas a verdes, vermelhos e azuis. Eu posso escolher outras cores. Então, aqui eu tenho um uso de cores. Eu tenho aqui 2 gráficos, aonde foi utilizado uma paleta de cores para se distinguir as questões de temperatura. No exemplo de condições climáticas históricas de um local que foram mapeados pela temperatura. O azul e o verde estão representando o frio, e o vermelho e o rosa, locais mais quentes. Então, você pode ver que para cá está mais quente e aqui está mais frio. Se você é um pedacinho do mapa dos Estados Unidos, que é onde a gente tem mais abundância de material disso. Então, realmente, se eu descer aqui para a Flórida, é mais quentinho. Se eu subir, eu vou estar mais frio. A luminescência foi mapeada para um atributo de velocidade do vento. Locais mais brilhantes indicam fortes ventos. Então, aqui eu já tenho uma lâmina diferente, onde eu estou trabalhando com vento. Então, é uma forma de a gente utilizar cores para chamar a atenção do meu espectador. E a textura? A textura é vista como um recurso visual, bem interessante. Da mesma forma que a cor, a textura pode ser estimulada por uma coleção de dimensões representatividades essenciais. Em visão computacional, os pesquisadores usam propriedades como regularidade, direcionalidade e contraste, tamanho e grossura, para realizar segmentações. Então, se eu uso textura para que um computador enxergue, ele consegue dimensionar bem as texturas. Para o ser humano também acaba funcionando. Tem um exemplo interessante aqui, que foi feito com esse JavaScript aqui, que ele coloca a textura a partir de dados. Então, dá para você diferenciar zonas, diferenciar pontos onde você quer com o mesmo mapa com vários tipos de dados. Então, as bolinhas completinhas, sobreposta pelas tracejadinhas. Então, acaba dando algo diferente para a visualização. E movimento? O intuito de você colocar movimento é para você salientar algo que tem que ser, que você quer que o seu interlocutor, né, o seu cliente, o seu consumidor de dados, chame a atenção dele. O terceiro recurso visual é o movimento e é conhecido por ser perceptivelmente saliente. Em algumas áreas da visualização, o uso de movimento é frequente. Então, o que você faz? Você faz uma animaçãozinha, né? Um gráfico, por exemplo, tem muitos dashboards que tem aqueles acelerômetros, né? Gráficos que ficam mudando, a área financeira gosta bastante disso, né? Do mesmo jeito que a cor e a textura, o intuito é a identificação de dimensões de perceptibilidade e movimento e a aplicação dessas de maneira eficaz. Então, você imagina que você tem um fluxo, você tem alguma coisa que está se mexendo. Gráficos financeiros têm muito disso, aqueles acelerômetros que eles gostam de colocar. Então, os desafios que a gente tem quando a gente fala de visualização de dados. Eu tenho 3 básicos que tem que tomar cuidado. A acuidade visual, a estética e o engajamento. Quando eu estou falando de acuidade visual, eu estou falando de capacidade de identificar detalhes dos objetos com sutileza, né? Colocar os detalhes de uma forma que não fique nem escondido e nem cansativo para o meu consumidor de dados. Ele tem que conseguir ver o que está acontecendo no meu gráfico. Então, costuma ser um desafio, porque se você tem muitos detalhes, você tem que colocar eles de uma forma, escolher uma comunicação visual, um jeito de tabular os seus dados, que eu consiga fazer com que o meu consumidor do dado consiga realmente entendê-lo. De outro lado, eu tenho que
manter a acuidade visual e manter uma estética. Porque se a minha estética for ruim, será que o meu consumidor vai ter interesse em utilizar? Novamente, falando o exemplo do site do governo federal sobre coronavírus. Ele é moderno, bonito, fácil de navegar, tem uma comunicação visual bonita, uma estética legal e os dados estão bem distribuídos lá, né? As informações estão bem colocadas. Você entra no site da Anatel, de informações para o consumidor. É uma estética velha. Tem bastante dado? Tem. É ruim de procurar? É. Então, é um exemplo onde eu tenho dados interessantes, mas eu tenho uma acuidade visual? Pouca. Eu tenho estética? Pouca. E eu posso falar de experiência própria. É cansativo navegar nele. No outro, você fica um tempão lá. Então, é uma forma bem interessante já de você parar para pensar. Eu vou ficar pesquisando naquele site? Se eu precisar bastante, eu vou ter o mesmo prazer, eu vou conseguir as coisas tão rapidamente quanto eu conseguiria no outro? Eu acho que não. Então, se pensar um pouquinho. Então, eu também tenho o engajamento, né? As visualizações têm que ser projetadas para que envolva o meu espectador. Ele tem que ir lá e gostar de consumir o meu dado. Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter orientação. O foco da atenção é direcionado para determinados lugares da imagem. Então, quando eu coloco uma imagem, eu tenho que saber para onde o meu usuário está olhando. Para criar o quê? Um segundo estágio, que é o envolvimento, que eu vou incentivar e eu vou cativar o meu usuário a continuar ali. Então, acuidade com estética, vou conseguir trabalhar com orientação e ter o quê? Engajamento. Eu vou manter o meu consumidor, o meu usuário interessado em consumir meus dados. E se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Eu não cumpri a minha missão. Qual que era a minha missão? Produzir uma boa visualização de dados. E se eu não consigo isso, eu não vou ter. Então, por essa aula é só. Obrigado.